Fala aí, Nação Azul de boa, eu sou Daniel Angelim, tô aqui hoje para falar um pouquinho do pós-jogo entre Cruzeiro 0 e São Paulo 1, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, onde mais uma vez o nosso time não conseguiu fazer uma boa partida, muito abaixo da média, completamente diferente da forma com que começou o campeonato, e a grande realidade é que hoje o Cruzeiro não consegue vencer de mais ninguém, mas vale ressaltar também da situação que a gente teve para o jogo de hoje, que foi a primeira partida após o Cruzeiro dispensar e afastar alguns jogadores do Sub-20 por má conduta durante a concentração da partida passada. Aparentemente eles teriam levado mulheres ao hotel, coisa que o Cruzeiro não aceitou de alguma forma, então foi uma punição pesada na minha forma de ver. Acabou dispensando o volante Pedro Bicalho, que inclusive era o nosso capitão do Sub-20 e já havia atuado pelo nosso time principal, devolveu dos empréstimos o zagueiro Gustavo Medina Ferroviária e também o meia atacante Choco ao Averca de Portugal, e acabou afastando aparentemente por tempo indeterminado o Alexandre Jesus, o Guilherme Liberato e também o Israel. E o Cruzeiro conta com alguns atletas lesionados também, como por exemplo o volante Ageu, o meia Gui Mendes, o zagueiro Giovani. Então foi uma equipe completamente desconfigurada para essa partida hoje, onde o técnico Gilberto Fonseca acabou levando a campo como titulares o goleiro Deneves, lateral direito Valdir, dupla de zaga César e Carlos e na lateral esquerda o Kaique, dupla de volantes formados por Riquelme com Y e Diego. Na ponta esquerda tivemos o Riquelme Ceará, na ponta direita tivemos o Riquelmo, centralizado o Marcos Júnior e no comando de ataque o Vinícius Popó. Então assim, apesar dessas mudanças aí, o Cruzeiro conseguiu fazer um primeiro tempo competitivo com o São Paulo, por mais que em nenhum momento o Cruzeiro teve domínio do jogo e do primeiro tempo, ainda assim a gente conseguiu apresentar algum perigo ao São Paulo. O São Paulo tomava a iniciativa da partida, mas o Cruzeiro tinha contragolpes, chegava bem à frente, passava certo sufoco também, mas ainda assim a gente conseguia atacar. Tivemos um gol anulado com o Popó no primeiro tempo, após jogada pela direita, e a bola foi cruzada para ele e ele finalizou marcando o gol, só que o assistente deu que ele estava impedido e realmente pareceu que estava um pouco. Então o primeiro tempo do Cruzeiro, apesar de ruim, a gente ainda conseguiu jogar a bola de alguma forma, conseguiu incomodar o São Paulo, por mais que em nenhum momento do jogo a gente teve o domínio da partida, mas era normal porque o time totalmente sem entrosamento, o banco do Cruzeiro, por exemplo, formado por meninos de 16, 17 anos, então o Cruzeiro hoje não teve tantas alternativas dentro de campo assim e acabou sofrendo muito para o São Paulo. No segundo tempo, o Gilberto Fonseca voltou com o mesmo time, o São Paulo fez algumas mudanças ali e acabou assumindo de uma vez por todas a liderança do jogo. O Deneves fez 2 ou 3 boas defesas na partida, evitando gols do São Paulo, só que no segundo tempo, depois de um belo voleio, um chute meio pulado ali, um lance bonito de dentro da área, o São Paulo acabou marcando o seu gol, decretando o resultado em 1-0, só que a grande verdade é que o Cruzeiro não jogou bola no segundo tempo, ficou apenas assistindo o São Paulo, não tinha contra-ataque, estava um time à deriva ali na defesa, e a grande verdade é que o São Paulo teve mais próximo de fazer o seu segundo gol do que o Cruzeiro marcar o seu primeiro. Então a primeira partida após essa limpa no Sub-20 do Cruzeiro foi um desastre, mais um rendimento ruim dentro de campo, mas a grande verdade é que o Cruzeiro já vinha muito mal há pelo menos 5 partidas, então de repente esteja até acontecendo algo nos bastidores que a gente não saiba. Não é normal os atletas terem uma atitude como tiveram na concentração lá fora, não é normal a diretoria do Cruzeiro agir como agiu, dispensando, devolvendo de empréstimo. Então foi uma punição bem severa, bem rigorosa, e eu fico me perguntando se essa foi a primeira vez que algo assim aconteceu, se já não vinha acontecendo algo por debaixo dos panos que não foi transparecido pra gente. Então fica a dúvida no ar aí, o que tá acontecendo com o Sub-20 do Cruzeiro, que caiu tanto de rendimento, e agora, depois desse ato de indisciplina aí, que era sim passivo de punição, mas eu acredito que tenha sido uma punição exagerada, e o Cruzeiro, que a partir de agora vai ter que olhar para o seu Sub-20 com muito mais frequência do que sempre olhou, como que a gente vai tentar aproveitar meninos do Sub-20 se a gente acabou dispensando ou afastando os que teoricamente estavam mais preparados para subir para o time principal. Então fica difícil agora da gente ter um Sub-20 estruturado. O Gilberto Fonseca vai ter que quebrar a cabeça para ajustar esses meninos em campo. A próxima partida já é contra o Corinthians, líder da competição lá em São Paulo, então é muito provável que o Cruzeiro volte com uma derrota de lá, se afastando assim cada vez mais do grupo dos 8 que vão para o mata-mata. E o Sub-20 do Cruzeiro, nesse momento que havia começado a competição, também se encontra à deriva, sem grandes perspectivas dentro da competição. Então é isso, derrota por 1-0 para o São Paulo dentro de casa, mas um péssimo resultado. Mas vamos torcer para que o Cruzeiro, diretoria, técnicos do Sub-20
tenha o discernimento para reorganizar esse elenco e fazer com que os jogadores voltem a render dentro de campo. E desde já gostaria de deixar avisado que amanhã às 19 horas tem live aqui no canal Lado Azul, live pré-jogo entre Cruzeiro e Guarani pela Série B, onde eu estarei recebendo o Lucas Pezão do BugriCast para a gente poder falar um pouquinho sobre o momento dos times, escalações, o que pode ou não acontecer dentro de jogo. Então, conto com a presença de vocês amanhã às 19 horas para que a gente possa ter uma live interativa e trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.